Olha que interessante que eu acho esse texto de Coríntios. Olha só, o apóstolo Paulo está falando de várias questões de buscar os dons, vários dons e tal. Aí no final do capítulo 12, ele pega e fala assim, ó: porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Aí ele cita aqui, ó, tem o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam. Aí ele está falando aqui sobre vários dons, mas no final, o último versículo, ele fala assim, ó: procurai com zelos os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Lembrando que no original, a carta que o apóstolo Paulo escreveu, ela não é dividida em capítulos e versículos, então ela vai direto. Então o 13 é a sequência do 12, lógico, né? E muito mais assim, diretamente. Aí ele entra em outra questão, que aí ele entra no amor. Aí eu acho muito profundo que antes dele entrar exatamente falando, descrevendo o que é o amor, o poder do amor, ele fala assim, ó: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos. Aqui ele já começou com uma coisa muito mais excelente que os dons, porque realmente nenhum apóstolo tinha isso, pelo menos a Bíblia não narra isso. Einstein não conseguia isso, se a gente for falar para o dom da ciência, porque realmente ele coloca aqui, já no versículo 2, o dom da ciência é diferente desse de falar língua. O dom da ciência não dá a ninguém essa capacidade. Isso para mim, eu particularmente, é algo que eu já, tipo assim, se fosse, qual superpoder você queria? Voar, você pode pegar aí essas coisas de revista em quadrinhos, nenhum desses. Eu acho que esse é o poder que, pelo menos para mim, é um que eu queria ter muito, que é falar todas as línguas e entender todas as línguas. Não para superpoder em si, mas para você poder relacionar com todos os seres humanos, de todas as tribos, todas as línguas. Qualquer país que você chegasse, você falaria aquela língua e aquela pessoa falando com você entenderia. Isso é magnífico. Mas só que ele vai falar se não tivesse amor, isso não seria válido. Entendeu? Por que utilidade teria? E se não tivesse amor, aí ele vai entrando em outras questões, como se tivesse o dom de profecia, etc. Mas o que eu queria resumir, que é o que me chamou muita atenção. O amor, se ele é o poder maior do que todos esses aqui citados, ele, lógico, ele está acima, ele produz os outros. Então eu não falo todas as vezes porque eu ainda não atingi o amor suficiente para isso. O amor de Cristo, você amando como Cristo amou, você vai atingindo todos os outros poderes, vai vindo todos. Quando eu olho, eu penso nisso de Salomão. Aí eu fico pensando na passagem que Salomão está diante das duas mães, né? Que um filho morreu. Ele vai e vira o pessoal fala assim, não, parte a criança no meio, dá metade para cada uma. Aí a mãe verdadeira vira e fala assim, não, pode dar para ela, eu prefiro meu filho vivo do que metade dele. Aí Salomão identifica quem é a mãe verdadeira, isso pela sabedoria. Se Salomão tivesse pedido para Deus amor, quando ele pediu sabedoria, fala assim, não, Deus, eu quero amar como o Senhor ama. Imagina nessa mesma situação, eu conversando com Deus, analisando, examinando, eu pensei assim, como que ele agiria? Ele poderia agir do mesmo jeito, usar a sabedoria, porque quem tem amor tem sabedoria. Nem sempre quem tem sabedoria tem amor. É diferente, o amor está acima. O amor é a base do trono de Deus, é a base do reino de Deus. O que ele poderia fazer? Com certeza ele poderia fazer, ele teria o poder de fazer, ler a mente das duas mães. Se ele realmente amasse, ele ia amar, pelo poder do amor, ele poderia ler a mente. Por isso que Jesus conseguia ler a mente das pessoas. Por causa do amor. O amor produz todos os poderes. O amor dá a capacidade da pessoa produzir todos os poderes. Isso é muito magnífico, muito interessante, extraordinariamente interessante.